A partir da abolição da escravatura em 1988, as elites brasileiras, preocupadas com a escassez de mão de obra para a lavoura, promoveram fluxo de imigração da Europa para o Brasil. Deu-se a recolonização do campo brasileiro a partir dos movimentos migratórios dos camponeses europeus, alemães, italianos, poloneses e japoneses. Em nossa região, houve uma tentativa organizada de colonizar parte desta corrente migratória do início do século. Esta iniciativa ficou por conta do político Baraquísio Lisboa, que em 1912 escreveu e fez publicar o livreto As Riquezas Naturais de Santarém, espécie de peça publicitária que tentava colocar Santarém, antigo Ituberá, Gandu e Tamari, como roteiro dos imigrantes. Minha mãe era filha dos fundadores, né? De José Amado Costa e Emília Batista da Costa. Meu pai era comerciante. Antigamente ele tinha uma pequena fazendola, depois comerciante. Ele tinha padaria, era uma padaria naquela época que chamava padaria e pastelaria. Como não tinha supermercado, ele tinha de tudo, né? Vendia pão e arroz, feijão, fubá, coco, manteiga, maçã, tudo, né? E conserva. E eu, desde pequena, já ajudava ele. O Banco do Brasil era de meu tio, Gregório José da Costa. E logo a casa, que eu acho que é a Casa Vieira, era a casa de meus avós. E ali tinha aquele largo todo e tinha um pé de tamarineiro. Os tropeiros, porque comprava aqui mesmo, minha mãe dizia que meu avô mesmo tinha tropa para comprar mantimentos, era em Ituberá. E esses que iam para mais longe, pernoitavam ali. Todo mundo que chegava era ali. A hospedagem quem dava era meu avô. Os outros viajantes, né? Agora, os tropeiros ficavam ali, dormiam ali, cozinhavam, botavam os animais para descansar. No dia seguinte, seguiam viagem. A Neca mandou aqui 38 anos. Inclusive era compadre de meu pai, Manuel Libânio da Silva. Conheci o pai dele também. Porque aquela rua que tem ali, a subida da Câmara, não é o nome de Maneca Libânio, não. É o nome do pai dele. Manuel Libânio da Silva. É o pai dele. É o pai dele. Ele era Manuel Libânio da Silva, filho. O Maneca era um pouco perseguidor, politicamente. Mas em si era uma pessoa de índole boa, não era vingativo, não era nada. Agora ele era rústico. Teve meu tio Moisés, que foi uma das pessoas que ajudou a emancipar Gandu, né? Ele foi que fez o movimento todo de emancipação.
E um dos pontos que me levou a fazer esse livro, Raiz Histórica de Gandu, foi o descaso que tiveram com ele quando ele morreu em 2007, né? Que não teve aquela coisa que ele deveria ter tido como político, né? Falecido, aí não fizeram muita homenagem, e daí eu tive a ideia de fazer esse livro aí, contando a história daquelas pessoas que realmente fizeram o Gandu acontecer. Então as pessoas hoje estão aqui, fazem alguma coisa e no momento é esquecido. E meus avós foram assim, né? Meu avô morreu na década de 70, acho que 74, por aí. Minha avó depois, né? Que estão aí relatados no livro, Chico Roberto e Ermelinda, né? E meu pai foi para o Mineiro, e hoje está aqui. Meu tio Moisés faleceu em 2007, né? E mais outro. Então é uma família que todo mundo, o mais velho agora é Ezequias, está com 90 anos, né? E é uma família que realmente ajudou a Gandu, né? Foi quem ajudou nas primeiras plantações de cacau aqui, foram meus avós, né? Meu pai, junto com meus tios. A Câmara era formada por pessoas representativas da comunidade, tá? Eram médicos, eram fazendeiros, eram comerciantes e não eram remunerados. A Câmara não era remunerada, tá? E foi com essa Câmara que nós conseguimos a emancipação de Gandu. Quem teve um trabalho muito importante é a família exatamente de Dona Rosinha, o irmão dela, Dr. Moisés. Foi um dos grandes baluartes, junto com Nelson Davi Ribeiro, para fazer a emancipação de Gandu. E Gandu se emancipou. Eles ali avisaram que ia passar o avião e ia jogar que Gandu tinha emancipado. Isso foi uma maior alegria. Eu, nesse dia, estava em cima daquele prédio onde é a AgroShop, em cima, a parte de cima. Eu estava no gabinete dentário do teu tio, fazendo um tratamento de dente. Dentário, né? De dente, E ele não me avisou. Com pouco eu estou vendo o avião sair, de lá de cima mesmo soltaram foguetes. E eu eu estava por fora do negócio. Foi uma das maiores festas de Gandu. Gandu é cidade. O povo ficava pela rua, tinha uns doidos aí. Depois, após isso, foi marcada uma festa, veio de lá para cá o deputado Nelson Davi Ribeiro, que foi o deputado emancipador, e juntou os políticos, Moisés Silva, que é o tio dele, doutor Antônio Silva, a família Almeida, que é Antônio Figueiredo, Edécio Figueiredo de Almeida, Marcionilo Batista da Costa, eles mais, entendeu? Aqueles primitivos, quase, os segundos primitivos de Gandu, e aí foi uma festa, foi desfile, aí foi um festão de uma semana. A luz vinha de Pancada Grande, que depois foi desfeito. Nós tínhamos 2 motores, que a luz se apagava 10 horas da noite. Era um alemão chamado Kunze, que tomava conta desses motores. Aí 10 horas da noite dava o primeiro sinal, o segundo, o terceiro, e acabava a luz. O Gandu era só o centro. Era aqui, a Landulfo Alves, Érico Sabino, essas coisas, esse centro de Gandu que era Getúlio Vargas, aquilo ali tudo aí um processo político de Orlando que veio. Mas só que naquela época, você sabe, a vaidade política era diferente da de hoje. O cara tinha que trabalhar para fazer o serviço, para ganhar o mérito mesmo, para ser alguma pessoa, e tinha um prazer de servir a cidade. Não tinha aquela ambição financeira não, mas era um prazer mesmo de servir a cidade.
José Eliseu era um homem que tinha uma visão estúpida. Um administrador que nunca vai ser feito outro. Nunca vai ser gerado outro administrador. Uma visão política, entendeu? Ele, essa altura do campeonato, vivo fosse, já seria governador da Bahia. Isso não tem dúvida nenhuma. Quando ele comprou uma casa no Jardim Armação, em Salvador, foi para ser nomeado prefeito de Salvador. Estava tudo certo para ele ser nomeado prefeito de Salvador. Ora, Eliseu nomeado prefeito de Salvador, meu irmão, para chegar ao governo do estado, era um tapa. Eu tenho mais saudade de Eliseu. Tratava a gente bem. Quando a gente bebedava, ele dizia, olha, bota ele no carro, entrega a mulher na casa dele. Olha, não tome carona de ninguém para sua casa. Ele resolvia, não deixava nada passar. Era um homem retado. Ele foi prefeito, trabalhou muito bem, muito trabalhador, que ele é danado, muito esperto. Às 5 horas da manhã, ele estava olhando como é que estava fazendo o serviço, como era que ia fazer, como é que fazia, dando a opinião dele. É esperto, cara danado, é muito ativo. A pessoa que diz assim, muitos dizem assim, não vai haver ninguém que supere Eliseu. Não é? Isso não é a realidade, né? Ninguém é insubstituível. Cada qual faz coisas de maneira diferente, cada um tem seu feito, o jeito de administrar, né? E ele, na realidade, ele teve o jeito dele, a maneira dele, e deixou um marco, né? Na administração pública, Eliseu deixou um marco. Nem só como prefeito, mas como deputado também, né? Outra coisa muito esquecida aqui na história de Gandu é que Gandu teve um período em que a cana era uma das principais fontes de renda de Gandu, com produção de cachaça. Papai tinha um que era Palestina, os libânios, tinha o tio Duval, tinha outro que era Libaninha, tinha a Roseirinha e dava recursos para você plantar o cacau. Com o imposto e com o avanço, com o melhoramento do preço de cacau, então foi se esquecendo. Você ainda encontra alguns vestígios dessa época. E aqui tinha um bueiro imenso que foi derrubado e é onde está ali o ex-supermercado de Désio Cabral. Tem que ter sua história, e não tem. Nós devíamos ter uma biblioteca toda aparelhada para ter todas essas coisas, né? Para nossos netos, bisnetos, neto seu amanhã, ou bisneto, ver a história de Gandu, como vocês vêm perguntando a história anterior. Eu que sou de fora não tenho a contar, mas se tivesse uma biblioteca, se tivesse livros com todas essas histórias, era importante. Eu achei essa iniciativa muito boa. É um resgate, de fato, histórico do município. Eu diria que assim, o Samuel, apesar de não ter formação acadêmica, mas ele fez um trabalho, de fato, de cunho acadêmico. Eu diria que a vontade, o compromisso dele foi tamanho que ele conseguiu produzir uma peça acadêmica, que nos deixa, assim, lisonjeados, em ver a boa vontade que ele teve, em ver o compromisso que ele teve, em construir um material que eu diria que deve sim ser apreciado e por que não ser inserido no próprio sistema educacional nosso no município. Então, hoje o livro se encontra aí na fase a fase final, porque já está pronto, mas precisa da gráfica aí para poder estar fazendo 5.000 exemplares, que é o nosso objetivo. Então eu acharia de suma importância que os administradores, né, como o caso da nossa amiga prefeita, doutora Elismar, através de seus deputados ou governantes aí de fora, que viessem buscar, nos dar uma alternativa para dar uma ajuda, né? E está dando de presente, que eu acho que é muito importante para a nossa população, dar de presente esse livro. Os estudantes
vão ter realmente uma fonte de pesquisa, que é esse livro, porque ele pega um contexto completo. Então ele tem ali, ele é completo, porque tem a história do seu desbravamento até 2008, foi quando a doutora Elismar entrou.